Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. 6. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Veja aqui 3 versículos que carece, que precisa de um entendimento mais profundo do que este passado pela religião. Este entendimento aqui, ele está além dos ensinos teológicos. Esse entendimento aqui, ele está além dos ensinos dos pregadores da graça. Está além. Para quem já entendeu a escatologia consumada, para quem já entendeu a parousia, para quem entendeu Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que aquele dia do Senhor se referiu ao juízo que chegou contra os israelitas no ano 70 DC, dentro dos muros de Jerusalém, esse ensinamento aqui, somente esses que entendem, somente os que entenderam que o evangelho eterno já foi estabelecido, somente os que entenderam que a escatologia já se consumou, já foi estabelecida, podem entender esses 3 versículos. O religioso, ele não entende. Um líder religioso, ele não entende. Não é por soberba, por orgulho, mas durante esse meu falar aqui, eu vou procurar passar o meu entendimento a esse respeito. Eu quero chamar a atenção para nós lermos pausadamente, versículo por versículo. Hebreus 6, 4. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. O que a religião fala sobre isso? A religião fala que uma vez que uma pessoa experimentou o abraçar o corpo na reunião de quarta-feira, de domingo, e fazer a oração do mimimi, do pipipi, a oração do Chaves, a oração da emoção, e ela e suou e transpirou e ficou quente e falou, fui batizado no Espírito Santo, falei uns balaba, uns balabachura, uns cantarábias, e de repente essa pessoa, por não ter acontecido nada disso, ela teve uma emoção por um louvor, por umas palavras bonitas do pregador, ela se emocionou, claro, ali, aquela pessoa ali, ela pode ter tido um contato com o Espírito ali, o Espírito de Deus deu uma florada ali da emoção dela, mas é mais carnal isso. E ela se emocionou com aquilo. Aí ela fala, olha, eu fui batizada no Espírito Santo, fui batizada, a partir de hoje eu tenho o dom da cura, dom de falar balabachúrias, eu tenho o dom de línguas, eu tenho o dom da profecia. Aí é onde começam as profetadas. Aí eu tenho o dom da cura, mas eles não conseguem curar um vírus, uma gripezinha, eles não conseguem curar. Do nada, essa pessoa, por ter aquela atitude, uma emoção carnal, em um tempo acontece alguma coisa, ela cai fora. E não vou nem falar que ela saiu dali, daquela chamada igreja, e foi pro mundão, como eles falam. Não, mudou de ministério, mudou de CNPJ. Ela saiu dali, de onde ela estava, Assembleia de Zeus, e foi para do chapelão. Porque do chapelão promete mais riqueza, é mais livre, pode pôr uma calcinha comprida, pode ir na praia, alguma coisinha, sei lá. Ela mudou. Essa da Assembleia de Zeus, onde ela estava, não, tá vendo? Aquela irmã ou aquele irmão virou as costas para o Espírito Santo. Porque eu estava no dia da reunião, onde ele falou balabachúrias e fez a oração do mimimi, do pipipi. Ele chorou, ele grunhiu, ele sapateou, ele
sapatinho de fogo, e ele dava pirueta dentro da chamada igreja, e eu vi tudo isso. E agora virou as costas para nós, para a nossa igreja. Então, ele fez o quê? Menosprezou. Ele virou as costas para o Espírito Santo. Então é impossível, lá onde ele está indo, vai ser impossível de novo ele receber o Espírito Santo. Vai ser impossível ele ter o sentimento, aquele que ele sentiu na nossa igreja, porque ele virou as costas para outro lugar. Que para a religião, Deus, normalmente, a maioria fala que Deus só está na dela, só na congregação dela. A do véu fala que é a mais perfeita, porque a do outro não usa véu. A que deixa o sovaco cabeludo fala que a dela é mais santa porque ela expulsa demônio em nome de Jesus. É a briga, é a confusão, é o espírito de confusão. Aí eles entendem assim, é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial. Então essa pessoa, nunca mais, ela foi expurgada, ela saiu da nossa igreja, ela foi para o mundão, ela foi para outra denominação, acabou. Então é impossível, ela não vai ser mais renovada pelo Espírito Santo por causa disso. Pega isso daqui, sem respeitar a época, sem respeitar para quem o escritor estava falando. Aqui etnia se referia a Hebreus. Carta aos Hebreus. O escritor que eu acredito que foi Apolo escreveu para os hebreus, para os israelitas, ensinando eles, exortando eles, admoestando eles que a graça no Cristo ressuscitado, do Cristo ressuscitado, era infinitamente superior às leis dadas a Moisés, ao legalismo antes da cruz. Então esse pregador aqui, esse instrutor, esse mestre, a carta dele foi direcionada para os israelitas, para os que estavam na transição, para os que estavam saindo de Moisés e vindo para Cristo. Então ele estava falando que era eles que tinham, porque naqueles dias tinha dons do Espírito Santo. Naqueles dias havia dom de línguas, de idiomas, dom de glossa. Naqueles dias havia o dom da cura. Naqueles dias havia o dom da profecia. Naquele dia havia o dom do conhecimento. Naquele dia haviam dons, como está em Efésios 4:8, quando ele subiu, levou o cativeiro, ele deu dons aos homens. Aí mais para frente, para serem pastores, mestres, presbíteros, evangelistas. Então, eles naqueles dias receberam os dons. Porém, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 e 10, em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte falamos em línguas, em parte, Paulo falou que somente em parte. Já no versículo 10 de 1 Coríntios 13, ele falou assim: quando, porém, o perfeito, o que é completo, vier, esses dons serão aniquilados, serão finalizados. E no versículo 13, somente 3 dons são eternos: a fé, a esperança e o amor. Então, esse escrito serviu para aqueles dias, quando tinha dons. Eu vou ler para você, peraí. 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. Paulo disse: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. E a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando que o completo veio? Veio no ano 70 DC, como juiz, e julgou os israelitas, e julgou os que pertenciam às 12 tribos de Israel, e cobrou as contas deles, porque eles foram responsabilizados. Entende? Hebreus 6,4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Não é para os nossos dias, porque para os nossos dias ocorreu este feito. Nós estamos neste feito. Apocalipse 21, 2 e 3. Nós estamos, isso aqui está em nosso espírito. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. O tabernáculo espiritual. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele. Isso aqui ocorreu no ano 70, no juízo, quando foi estabelecida a justiça eterna. Então, isso daqui está em nosso espírito. Não há como você blasfemar como Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Não há como você falar porque Deus está no seu espírito.
Não há nada que a sua carne possa vomitar, você só vai ser disciplinado. Você vai ser disciplinado, o que a sua carne semear, você vai ser disciplinado. Então, Hebreus 6,4. Esse versículo foi para eles. E por quê? Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Quem é que caiu aqui? É o José, que saiu da Assembleia de Zeus e foi para o Chapelão? É o Filismino, que saiu de 10 mil pessoas lá no Brás sentado e voltou a tomar cerveja que ele bebia? Só que ele continua amando Deus do mesmo jeito, ele continua trabalhando, ele continua respeitando a família do mesmo jeito, ele lá de vez em quando toma uma cervejinha, vai numa festinha, alguma coisa assim. É esse que isso aqui está falando? Não! Isso daqui foi falado para quem havia provado dos dons do Espírito Santo. E nos dias de hoje não existe mais dons, porque o perfeito já veio, o completo já veio. E em nós não precisa de dons, porque Deus está em nosso espírito. Ele próprio está na nossa mente. Para que ele vai dar dons? Naqueles dias eles estavam no terceiro céu, porque não havia ocorrido o juízo eterno ainda. A parousia não tinha acontecido ainda. Então ele estava nos homens, ele estava no terceiro céu. Então ele dava dons aos homens para prepará-los para o juízo que estava vindo, que ocorreu no ano 70 DC. Então isso daqui era falado para os que tinham saído do judaísmo, estavam em Cristo. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Quem nasceu depois do ano 70 está há anos-luz, nos nossos dias aqui, desse acontecido da cruz. Porque depois da cruz veio o juízo eterno. Depois da cruz veio o estabelecimento da justiça eterna, do evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, 6 e 7. Veio o estabelecimento do tabernáculo espiritual em nós. Então, isso daqui serviu, por isso que ele falou, estão crucificando para si. Se isso daqui fosse para nós, estaria assim. Então vocês estão, além de crucificando para si, vocês estão desfazendo o dia do Senhor ocorrido, o juízo de Deus ocorrido, a parousia ocorrido, a vinda de Jesus como juiz que julgou os israelitas. Então nós estaríamos incorrendo a diversos itens contra Deus, contra o Espírito Santo. Veja que entendimento bem superior. É um entendimento de Deus. Esse entendimento é de quem confessa o tabernáculo dele em si. Esse entendimento ele dá para quem confessa que ele está em nós, está aqui, ó, nessa mente aqui, ó, nesse intelecto aqui. Quantas vezes eu li isso, mas hoje, fazendo aqui minha leitura, chamou atenção. Opa, tem algo a mais nisso aqui. Nesses 3 versículos tem algo a mais. Então, esses escritos estavam sendo direcionados para os judeus, carta aos hebreus, os descendentes dos hebreus, os israelitas, que tinham saído do antes da cruz e passado para a graça do Cristo ressuscitado. Porque o pregador Paulo, de Romanos a Filemão, pregou a graça, o escritor de Hebreus, Apolo, falou da graça de Deus. A religião mistura, fala que isso aqui é carta de Paulo. Mas nós não vamos virar inimigo por causa disso. Se você quiser acreditar que isso aqui foi Paulo que escreveu, mas tudo bem. Mas o escritor de Hebreus, então, aqui estava falando aos hebreus, que eles tinham saído lá de antes da cruz. Então, se eles voltassem, eles aprenderam, eles tinham dons, eles curavam, eles profetizavam, eles tinham conhecimento, tinham vários dons, eles eram usados. E, de repente, eles viraram as costas, menosprezaram Cristo e estavam querendo voltar, ou então ele estava avisando eles que se eles voltassem para Moisés, voltassem para o antes da cruz, eles estariam crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia ou a zombaria. Você consegue entender que entendimento bem superior é esse? Você acha que dentro de uma sinagoga você vai ouvir isso? Não. Isso aqui é certo, como 2 e 2 é 4, que isso daqui é um vetor direcionado para eles. Foi um vetor direcionado para eles, para os israelitas. Isso não serve para os nossos dias. Porque em nós não é dons. Em nós está
Em nosso espírito está o tabernáculo do Criador. Em nosso espírito está o próprio Criador, está o Pai dos Espíritos. Assim seja, então eu vou encerrando por aqui esse entendimento. Espero ter sido de alguma forma. E se ficou dúvida sobre esses 3 versículos, poste aí no comentário que na medida do possível estarei respondendo. E se foi, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima, se assim o Criador, o nosso Pai, Elohim, permitir. Tchau, tchau.